Neste vídeo, exploramos a profunda lição que a culpa de Jacó pode nos ensinar sobre a fé e o perdão. Através da história de Jacó, que passou 20 anos fugindo de sua culpa e temores, refletimos sobre como a culpa pode nos aprisionar e desviar do caminho que Deus planejou para nós. Você perceberá que Jacó, mesmo em meio ao medo, encontrou a coragem de retornar à sua terra natal e se reconciliar com seu irmão Esaú. Qual é a mensagem que podemos extrair disso para nossas próprias vidas? Junte-se a nós nesta jornada espiritual e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. A partir de Gênesis 27, versículo 11, temos o primeiro vislumbre da personalidade tímida de Jacó. Jacó havia comprado a primogenitura de seu irmão Esaú, porém, este estava prestes a tomá-la de volta para si. Esaú queria os bens que herdaria como primogênito, enquanto Jacó ansiava pela liderança espiritual da família. Mais adiante no texto bíblico, lemos sobre a reação de Esaú ao saber o que seu irmão fizera. Ele intencionou matá-lo. Sua mãe ordenou a Jacó que fugisse para a casa de seu tio, e ele obedeceu. Sujeitou-se a seu tio Labão por 7 anos de trabalho, cuja paga seria casar-se com o amor de sua vida, Raquel. Contudo, recebeu Lia em seu lugar. Sim, resignadamente a recebeu, mas requereu Rebeca. Por isso trabalhou outros 7 anos. Somente após 20 anos, depois de muitos desmandos de Labão, Jacó reagiu. Após seguir em viagem, Jacó enviou mensageiros a espiar Esaú. Ao orar a Hashem, ele explicitou seu medo de que Esaú matasse a ele e toda a sua família. Ao fim da viagem, a Bíblia nos mostra que nada do que ele temia se concretizou. Como vimos, Esaú havia vendido a primogenitura para Jacó, mas ficou irado quando Jacó a recebeu. Este, por sua vez, encheu-se de culpa. A culpa que Jacó sentia gerou muito medo nele. Isso o afastou de seu lar natal e o fez submeter-se aos desmandos e abusos de seu tio por 2 longas décadas, incluindo um casamento forçado e trabalho escravo. Quando o próprio Deus disse que voltasse para casa, seguiu morrendo de medo de tudo e de todos. Mesmo sob a proteção expressa de Adonai, ele fugiu de Labão, seu tio, e assumiu que tinha medo. Ele enviou diversos presentes a Esaú, seu irmão, para bajulá-lo em troca de amolecer seu coração vaidoso. Por fim, ainda passou uma noite inteira orando e lutando com um anjo por causa desse medo. A Torá descreve a oração de Jacó, na qual ele lembra a Hashem o que ele lhe havia prometido ao ordenar seu retorno a Canaã, como se Deus precisasse ser lembrado. Na verdade, Jacó trazia a promessa do Senhor à sua própria memória, na tentativa de vencer o próprio medo e a própria falta de fé. Pelo menos fez o que era certo. Submeteu-se finalmente ao único a quem ele devia ter se submetido por toda a vida, Adonai, e posicionou-se corajosamente pela primeira vez na vida, a despeito de ainda temer. Foi então que ele foi chamado de Israel, aquele que luta com Deus. Percebem que o medo, nutrido por uma culpa infundada que ele não colocava aos pés do Senhor, aprisionou-o por 2 longas décadas? Ao refletirmos sobre essa história, somos levados a crer que ele poderia ter se libertado bem antes e não ter perdido tanto tempo de sua vida. Culpa é outro dos meios mais usados por Satanás e seus asseclas. Afinal, ele é o acusador. Culpa e medo emburrecem e imobilizam, isso quando não desviam do caminho correto. A maioria das pessoas se mantém afastada de Hashem por culpa, ao passo que outro tanto só se aproxima superficialmente devido ao medo.
Veremos os Labões e Esaús da vida amansarem, e saírem de nosso caminho em paz apenas pelo poder de nosso Senhor, se decidirmos nos sujeitar somente a Ele. Livre-se da culpa, e não se deixe manipular mais. Ore ao Senhor. Perdoe, peça perdão, tenha coragem, deixe o passado, e obedeça a Deus. Ele não espera que você se achegue a Ele, limpo, santo, perfeito. Ele só pede que passe um tempo com Ele, exponha-se, e agarre-se a Ele, pois tudo o mais será Ele quem fará em tua vida. Que o Espírito Santo frutifique esta palavra em teu coração. Shalom.